gente, tudo bem? Como é que estão? Espero que estejam conseguindo aprender direito tributário aqui com a Prof e já estejam iniciando aí essa caminhada como tributaristas. E hoje, então, a Prof vai trazer mais uma oportunidade aí para que vocês advoguem na área tributária. É uma boa oportunidade para que se consiga oferir excelentes honorários e nada muito complexo, né? Eu tenho mostrado aqui para vocês como a área tributária não é complexa como falam, né? Lógico, nossa tributação, nosso sistema tributário ele não é nada simples, ele não é nada transparente, ele é difícil. Mas atuar na área tributária não é como falam por aí, não é difícil, tem muitas oportunidades, então principalmente para quem está começando, eu estou trazendo excelentes oportunidades aí para que vocês foquem, vão atrás aí de clientes sem precisar daquela experiência que sim, faz diferença, é bom ter experiência, a gente vai ficando mais seguro, vai também amadurecendo o tipo de serviços que a gente vai oferecer. Mas agora eu vou mostrar mais uma oportunidade aqui para vocês na área tributária, um serviço bom, nada complexo e que vocês podem receber bem aí, que é conseguir a isenção do imposto de renda para quem possui doenças graves, tá? Pessoal, não é nada novo isso, né? Até leigos sabem, né? Porque é algo bem divulgado, já não é nada recente que existem doenças que depois que a pessoa se aposenta ou se ela está em auxílio-doença, ela poderá ter isenção do imposto de renda, então, sobre os seus rendimentos, por possuir as doenças que estão lá elencadas, então, na lei. Mas o que eu quero falar hoje aqui? Como que a gente faz esse pedido? De que forma podemos estar oferecendo esse serviço para os clientes? E agora aqui a gente entra numa esfera de pessoa física, não vamos falar então de pessoa jurídica, porque obviamente, né, imposto de renda sobre rendimentos, se a pessoa tem alguma doença, tem que ser pessoa física. Bom, pessoal, então, vamos lá. Primeiro requisito, tá? Tem que ser aposentado. Caso não seja aposentado, a pessoa então tem que estar num auxílio-doença, auxílio-acidente, né? Não é aí não pode ser um funcionário, um servidor ativo. Já tem que estar nesse status de aposentado. Então, ser aposentado, parte 1. Segundo requisito, ter, então, alguma doença grave que está elencada lá na lei, tá? E aí vou citar alguma delas, a gente sabe, câncer, esses problemas assim de coração, né, pulmão, rim, tem algumas coisas mais, essas mais comuns assim que a gente sabe. É importante frisar, tá, que quando a administração pública, então, quando o órgão administrativo, vamos assim falar, faz análise, ele sempre vai se basear de uma forma literal no que a lei traz, tá? Mas isso não quer dizer que somente aquelas doenças lá elencadas na lei que vão dar direito à isenção. Vou falar sobre isso um pouquinho mais além aqui no vídeo. Vamos seguir aqui na nossa ideia, então, da captação do cliente. Então, qual é o cliente que a gente tem que buscar? Aposentados ou que estejam aí em auxílio-doença, auxílio-acidente e que tenham algum tipo, um diagnóstico de alguma doença grave, tá? Bom, o que se faz? Tem necessariamente que se fazer o pedido administrativo antes do judicial, se for necessário judicial, tá, pessoal? Então, assim, ó, não tem como entrar direto na justiça pedindo essa isenção. Necessariamente, primeiramente, se pede de forma administrativa. Aí começa a primeira dúvida, normalmente, mas o que eu faço, onde eu vou, para quem que eu peço? E aí a gente tem que conversar com o cliente e saber por onde ele se aposentou. Se o cliente ele é aposentado pelo INSS,
tá? Por quê? Porque as contribuições foram feitas através ali do INSS, o pedido será feito para o INSS. Se o cliente é um servidor público, por exemplo, do Estado, e aí vou dar o exemplo do Estado do Rio Grande do Sul, que é o que eu mais conheço, um servidor do Estado do Rio Grande do Sul, ele se aposenta pelo IP, o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul. Tá? Então, para esse servidor estadual aposentado, o pedido tem que ser feito lá no IP do Rio Grande do Sul. Se ele era um servidor municipal, por exemplo, cidade de Porto Alegre, local onde eu moro, tá? Quem é aposentado, um servidor público do município de Porto Alegre, que ele se aposenta pela Previmpa, que se chama aqui a Previdência Municipal de Porto Alegre. Então, como o caso da minha mãe, a minha mãe, ela é aposentada, ela era servidora do município de Porto Alegre, ela é hoje aposentada pela Previmpa, o contra-cheque que ela recebe todo mês, com os dados do valor, aposentadoria, retenção de imposto de renda, é sempre pela Previmpa. Caso ela tenha alguma doença, é lá na Previmpa que se faz o pedido. Então, assim, ó, cada órgão vai ter a sua forma de fazer o pedido. Quando for o INSS, que digamos que é o mais comum, a maioria dos aposentados eles são pelo INSS, o pedido ele é feito lá naquele portal do Meu INSS. Então a gente entra lá no Meu INSS através do gov.br e tem lá então o link que fala fazer o pedido, né, novo pedido, isenção no imposto de renda. Preenche a declaração que tem lá e anexa laudos. Então assim, vocês têm que perguntar para o cliente por qual órgão ele se aposentou e tem que pedir para o cliente laudos, exames, pedir atestado, porque assim, a gente tem que ter o número da CID, da doença, e alguns laudos ali que fale realmente a gravidade, qual é o nível, porque sempre tem, né, algumas doenças, elas têm alguns graus, né, 1, 2, 3, 4, 5, eu sei dos rins que tem algo assim, tem, né, questões de cardíacos também, então tem alguns níveis aí da doença, e aí na CID precisa de um atestado dizendo a CID, dizendo isso, o nível, o tratamento, então o que a pessoa já fez, cirurgia, o que já passou. E aí o que vai acontecer? O órgão vai agendar uma perícia médica, porque vai ter que vir um perito, aí, ou é do INSS, ou é do local onde o pedido foi feito, tá? Vai vir a perícia. O perito vai examinar a pessoa, examinar todos os laudos, por isso que é bem importante, quanto mais laudos e documentos ali a pessoa tiver, melhor, né? Então, instruir sempre o cliente a ter bastante coisa, porque ele vai olhar e aí, então, ele vai colocar no parecer qual é a doença que aquela pessoa tem, desde quando isso, gente, é muito importante, data inicial, tá? Que foi acometido pela doença, desde quando tem essa doença, tá? E aí, então, o perito vai dizer, né, se o pedido deve ser deferido ou indeferido. Vamos, então, seguir, vamos para o deferimento. Então, o INSS ou o órgão lá da Previdência Estadual ou Municipal deferiu o pedido. Quando defere, a partir daquele momento, então, daquele instante do deferimento adiante, já começa a ser isento ali do pagamento de imposto de renda. Então, em vez de ter aquele desconto, aquela retenção já em folha ali que acontece, retenção direto na fonte, em vez disso acontecer, não vai mais acontecer. Mas e os atrasados, que eu sei que é o que todo mundo quer saber, porque é esse que dá um dinheiro bom, tanto para a pessoa física como para nós advogados. Pessoal, daí os atrasados, tem duas situações que a gente precisa analisar. Primeira situação, tá? Quando que determinaram que a doença começou, tá? Por quê? Se foi determinado que o início da doença foi, tipo, há 2 anos atrás, nós vamos pedir os atrasados dos últimos 2 anos. Então, os atrasados, eles vão começar do início que foi diagnosticada a doença. É óbvio que se já faz mais de 5 anos, aí vão ser os últimos 5 anos. Se ainda não faz 5 anos, a gente vai pegar a data de início que foi constatada a doença. Então, essa é a data inicial do pedido dos valores aí
que estão, então, dos valores para trás. Como fazer esse pedido? Aí a gente tem duas opções. Dá para fazer de forma administrativa, retificando as declarações de imposto de renda dos últimos anos, então, fazendo a retificação, tá? Porque daí, quando retifica, vai gerar automaticamente um crédito. E aí a Receita Federal vai fazer a restituição. Então, essa é uma forma de fazer aí o pedido de restituição administrativa. A outra forma é fazer o pedido de restituição de forma judicial. Ajuiza um pedido de repetição em débito lá na Justiça, e aí tem que verificar qual é o órgão, né? A gente tem que ver direitinho para onde é que vai fazer o pedido, quem fez essa retenção aí do imposto de renda, e aí então se faz, se anexa ali as declarações de imposto de renda, mostrando que houve retenção, anexo o deferimento do pedido, uma planilha com o cálculo, então, do que tem a devolver para aquele cliente e faz o pedido de forma judicial, né? Porque tem pessoas que não gostam de fazer pedido administrativo, preferem fazer o pedido na justiça. Não tem problema, só que assim, se vocês querem fazer o pedido na justiça esperando receber honorários, aí já não é bem assim, porque se o réu, né, vem e concorda com o pedido, que é normal, porque realmente é devido, não tem o litígio, então normalmente não se arbitra honorários a favor ali do advogado do autor. Mas de fato, principalmente se a gente está falando aí dos aposentados do INSS, é mais tranquilo aí estar fazendo o pedido judicial. Agora vamos voltar um pouquinho. Se o cliente foi lá, fez a perícia tudo certinho e foi indeferido o pedido, então, de isenção. Bom, primeiro a gente tem que ver o motivo do indeferimento. Pode ter sido porque a doença não está lá no rol que consta na lei. Pode ser porque a doença tem um grau menor do que aquele grau que determina a lei, né? Então tem que ver o motivo. O que se pode fazer? Se pode estar fazendo pedido judicial, então, para o reconhecimento da isenção. E aí vai sempre depender do caso, né, gente? Vale a pena, porque tem doenças como Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia. Essas doenças, elas não constam na lei, mas a justiça reconhece, porque assim, pessoal, de forma administrativa, o servidor, ele não pode ir além daquilo que a lei fala, porque senão ele está cometendo um crime até, tá? Então o servidor, ele tem que observar a legalidade estrita, como a gente chama. Tem que ser o que está na lei. Quando a gente quer algo além daquilo ali, tem que ser discutido judicialmente, porque a justiça, sim, pode dar à lei uma interpretação diferente, uma interpretação que não seja a literal. Administrativamente, a interpretação ela é literal, então não adianta brigar com o servidor, ameaçar o servidor, porque o servidor tem que fazer isso, senão ele está cometendo um crime contra a administração pública. Então, pessoal, por isso que quando indefere, tem uma chance muito grande de se reverter esse indeferimento na justiça e tá conseguindo essa isenção. E aí a gente aproveita e já pede tudo nesses casos, né? A gente ajuiza a ação pedindo a concessão, que seja reconhecida a isenção, e já pede os atrasados e coloca que a data, então, tem que ser aquela em que iniciou a doença. Se por um acaso a gente já sabe ali através dos laudos quando que a doença começou, já faz um cálculo desde daquela data e coloca os valores. Caso não se tenha ideia, a gente pede para que seja fixado ali pela perícia, porque vai ser feita provavelmente uma nova perícia judicial, né? Então a justiça vai ali ver um perito para estar fazendo novamente a perícia e aí pede para determinar a data de início da doença para poder depois fazer o cálculo, porque é no cumprimento de sentença que a gente tem que apresentar aquele valor fidedigno, direitinho, né? De quanto é que tem a restituir. Então, é isso. Se for indeferido, vamos para a esfera judicial. Pessoal, é um procedimento, uma ação, né? Enfim, uma oportunidade na área tributária muito boa, né? Primeiro, pela essa satisfação da gente estar isentando de imposto de renda alguém que tem uma doença, e também porque isso pode nos trazer, sim, excelentes honorários, porque a gente pode estar pegando pessoas que ganham realmente muito dinheiro por mês, né? Porque também doença, qualquer um está suscetível aí a pegar. E aí, então, pessoas que ganham muito dinheiro, que
pagam muito dinheiro de imposto de renda e a gente coloca isso daí nos últimos 3 anos, 5 anos, não se sabe quando que começou a doença dessa pessoa, mas tu vai pegar aí pelo menos 2 anos para trás, vai colocar uma taxa de atualização, nossa, vai dar um excelente valor de restituição. E aí aquilo, a gente coloca aí 20, 30% de honorários. Tem também, eu não vejo problema, acho super justo, aquele advogado que cobra um valor inicial que é para poder fazer todo esse trabalho do pedido de isenção, não tem problema, querem cobrar um salário, 2 ou mais até, porque tem trabalho a fazer, né? Fazer todo esse pedido de isenção também pode estar fazendo, ou pode optar por cobrar aí todo esse valor ao final. Então, é isso, eu queria trazer aqui para vocês mais uma excelente oportunidade na área tributária, tá? Algo aí tranquilo. Sabe que se vocês precisarem de mais auxílio, né, alguma informação, deixa aqui nos comentários ou chama lá no Instagram. Se gostou do vídeo também, deixa um like e deixa um comentário aqui para a prof. É sempre importante o feedback sobre o trabalho, para a gente estar crescendo aqui também o canal. Eu preciso aí de vocês. Tá certo, então?